Ethel Bradbury nunca se atrasava para o trabalho. Essa era uma regra sagrada. Quase um ritual para ela. Todas as manhãs, sua agenda girava com a precisão de um relógio suíço. Acordar às 5. Correr 40 minutos. Tomar banho. Revisar o roteiro com um café preto e chegar ao estúdio pelo menos meia hora mais cedo. Mas aquela manhã não foi como as outras. Ela chegou ao canal com mais de uma hora de antecedência. Vestida com um suéter cinza pérola. O rosto sem uma gota de maquiagem e os cabelos presos em um rabo de cavalo apertado. Ao seu redor, os corredores ainda estavam imersos no silêncio da manhã. A redação estava dormindo. Ele foi para o camarim como sempre. O lugar estava frio, cheio de cheiro de maquiagem e spray de cabelo. Ethel acendeu as luzes com um clique suave e sentou-se em frente ao espelho. No espelho ele viu seu rosto, sereno, profissional, mas com uma sombra nos olhos que normalmente não existia. Naquele dia eu não tinha intenção de revisar a notícia. Havia algo mais urgente do que a política internacional ou o mercado de ações de Nova York. Houve uma rachadura em sua vida pessoal. E eu precisava de respostas. Ele pegou seu telefone. Ele tentou ligar para Dexter. Uma vez. 2 vezes. Nada. Desligue o telefone. Na noite anterior, ele chegou em casa às 11h45 da noite. O apartamento estava às escuras. Na mesa da cozinha, ela encontrou um bilhete apressado com a letra do marido: "Não espere por mim. A reunião será adiada." A tinta parecia manchada. Umidade. Ou pressa. Já se passaram meses desde a última vez que Dexter assistiu a uma transmissão ao vivo. Antes, ele ficava sentado atrás das câmeras, observando-a com admiração. Ele às vezes até brincava com ela quando ela cometia um erro, piscando para ela da cadeira do diretor. Mas agora eram apenas desculpas. Reuniões com investidores, viagens imprevistas, silêncios prolongados. Ethel não era ingênua. Ele aprendeu a ler nas entrelinhas. As ausências não foram o mais alarmante. Foram os pequenos detalhes, o novo perfume nas camisas, os ternos mais bem passados, o repentino amor de ir à academia. Eles não discutiram mais as notícias juntos em casa. As mensagens entre eles foram reduzidas a frases funcionais: "Vou sair tarde. Jantei fora. Não espere por mim." Naquela manhã, em seu camarim, com a maquiagem ainda guardada na necessaire e o roteiro fechado, ela decidiu conferir algo que temia há semanas. Ele ligou o laptop e acessou a conta de e-mail de Dexter. Eu tinha a senha. Foi ela quem configurou seu novo computador há alguns meses. No início, tudo parecia em ordem. Correspondência de trabalho, agendamentos com executivos, arquivos anexados. Até que entrou no calendário e viu o detalhe: a reunião com os investidores estava sim marcada, mas só tão tarde como ele disse. Terminou às 8h30 da noite. Foi quando algo explodiu dentro dela. O impulso, a necessidade. Ele foi ao banheiro. Jogou água fria no rosto e se olhou no espelho. Seu reflexo olhou para ela. Mais pálido, mais magro, mais sozinho. Ele ligou o celular e pesquisou nas redes sociais da empresa onde Dexter trabalhava. Ele começou a verificar os perfis. Um por um. Passaram rostos indiferentes. Até que ele chegou até ela, Verônica Página. 25 anos. Estagiário na área financeira. Uma garota de Idaho com um sorriso brilhante e um histórico acadêmico impecável. Isso surgiu na conversa casual com Dexter semanas atrás. Uma jovem com muito potencial, disse ele. Promissor. Ele verificou seu perfil. A Verônica aparecia nas festas da empresa, nos almoços, nos jantares, em várias fotos. Dexter estava ao fundo. Mas seu olhar não se perdeu, ele se dirigia para ela. Em uma imagem tirada em um almoço de negócios, Verônica riu enquanto Dexter inclinava a cabeça em sua direção. Como se estivessem compartilhando um segredo.
O coração de Ethel disparou. Ele procurou o número de Verônica no banco de dados de contatos. Ele encontrou. Quadro. 1, 2, 3 sinais. Uma voz jovem respondeu. Olá. Olá. Meu nome é Ethel Bradbury. Você poderia dizer ao meu marido que o telefone dele está desligado? Silêncio. Desculpe. Eu não entendo. Vamos. Verônica. Onde está? Clique. Fim da chamada. Ela estava paralisada. Ele respirou fundo. Ela se sentiu ridícula. Fora de controle. Mas não é loucura. Porque assim que encerrei a ligação, chegou uma mensagem do colega de Dexter. Olá. Desculpe incomodar. Eu só queria saber se está tudo bem. Dexter não apareceu para a reunião esta manhã. Não é típico dele. Um nó se formou em seu estômago. Ethel abriu o aplicativo do banco. Ele inseriu seus dados. A tela carregou lentamente. Seu saldo apareceu. 0,00. Atualizado. Nada. Ele tentou com a conta de investimento. Também 0. O choque foi imediato. A princípio ele pensou que era um erro de sistema. Eu ligaria para o banco. Eles iriam consertar isso. Mas quando entrou no histórico de transações, entendeu tudo. Em menos de uma hora. No dia anterior, foram feitas mais de 15 transferências. Cada uma esvaziando uma conta diferente. Com precisão cirúrgica. Como se alguém estivesse limpando, antes de desaparecer. Ethel imaginou Dexter sentado em uma cafeteria, transferindo fundos em seu telefone enquanto sorria para Verônica enquanto tomava sua xícara de café. Foi quando ele não chorou mais. Ele sorriu, lentamente, infelizmente. Um apresentador famoso em todo o país. Uma mulher sem dinheiro, mas não completamente indefeso. Havia uma pequena conta, ancestral. Um fundo de emergência que Dexter não conhecia. Ethel cresceu com a mentalidade de uma jornalista de guerra, sempre tenha um plano de saída. Naquela noite, após terminar a transmissão, ele voltou para casa, abriu um laptop antigo e pesquisou código Morse para iniciantes. Ele se lembrou da tarde em que Harrison Wells, um velho e excêntrico milionário, lhe ensinou o básico do Morse. Isso significa, olá, estou aqui, disse ele, batendo na mesa com os dedos. Um jogo infantil, uma linguagem esquecida. Mas agora, essa linguagem seria sua espada. Ethel estudou a noite toda. No começo, confundia os pontos e os traços. Mas ela foi disciplinada. Ele tinha método. Ao amanhecer, ele já dominava frases simples. Traição. Dinheiro. Meu marido roubou de mim. E no dia seguinte, sentada diante da câmera, impecável como sempre, ela começou a transmitir. Não com palavras. Com os dedos. Batidas suaves e rítmicas na mesa. Como um tique nervoso. Só que não era nervosismo. Foi uma mensagem. Era verdade. Na noite em que Ethel Bradbury transmitiu sua primeira mensagem em código Morse. Não houve relâmpagos ou trovões. Não havia música heroica, nem câmeras focando seu olhar determinado. Houve apenas silêncio. O silêncio de uma mulher ferida que decidiu não gritar a sua dor, mas sim codificá-la. E foi esse silêncio que mudou o rumo de tudo. Sentada em frente à redação, imaculada, com os cabelos presos e a voz suave como sempre, Ethel começou a tocar a superfície de madeira com as pontas dos dedos. Ao ritmo da respiração, com uma cadência natural. Desmaiar. Meu marido roubou nosso dinheiro. Ninguém no set percebeu isso. Nem o cinegrafista, nem o diretor de transmissão, nem mesmo Marta, sua fiel maquiadora que a conhecia desde que ela era Ethel do Novan. A jovem ambiciosa dos primeiros noticiários regionais. Ninguém entendeu que aquelas pulsações não eram uma forma de concentração, mas sim um grito transformado em código. Mas alguém percebeu. Jeffrey Baxter, um programador de computador de 32 anos.
Morava sozinho e passava as noites navegando em códigos e fóruns de rádio amador. Não assistia às notícias por interesse político. Ele fez isso porque gostou da maneira como Ethel falava. Sua clareza, sua precisão, a maneira como ele olha para a câmara como se ela falasse apenas com ele. Naquela noite, enquanto ouvia a sessão econômica, percebeu algo estranho. Seus dedos, eles batiam na mesa regularmente. E não com regularidade. Um padrão, uma estrutura. Jeffrey rebobinou a gravação. Ela olhou para ele novamente. Ele começou a marcar. Vereador Listra. Vereador Listra. Listra. E se? Ele pensou. Procurou em sua estante o caderno antigo onde aprendeu Morse durante a faculdade. Em uma daquelas disciplinas eletivas que você faz por simples curiosidade. Ele comparou. Traduzindo lentamente. Os fragmentos faziam sentido. Eram palavras. Palavras reais. Naquela mesma noite, ele abriu um tópico no Fórum de Radioamadores Rádio Onda. Título: Código Morse escondido no noticiário das 9 horas. As primeiras respostas foram zombeteiras. Cara, pare com as bebidas energéticas. Você também ouve vozes nos anúncios. Mas Jeffrey não desistiu. Em anexo à transcrição exata. Adicionados carimbos de data, hora, vídeo, capturas de tela. No dia seguinte, outro usuário, Roy Adams, ex-comunicador militar aposentado, comentou: servi 20 anos em sinais. Você não é louco. Isso é Morse. Claramente. Uma terceira voz se juntou, Jessica, estudante de História das Comunicações em Berkeley, que estava escrevendo sua tese sobre o renascimento dos métodos analógicos. Ela foi responsável por sistematizar os sinais, construir tabelas e comparar as emissões. 3 estranhos, unidos por batidas numa mesa. Jeffrey decidiu abrir um canal no Telegram. Em apenas 2 dias, já eram 1.200 associados. Todas as noites, durante a transmissão, eles entravam ao vivo, tentando decifrar as novas frases que Ethel lançava ao mundo. Eles os publicaram em tempo real. Eles discutiram seu significado. Alguns até criaram bots que reconheciam os ritmos dos dedos através da análise sonora. Ele fugiu com sua amante. Ele me deixou sem um tostão. Mas ainda estou aqui. Cada frase era como uma corda de dinamite acesa com elegância. Cada palavra, um testemunho da sua dor. Mas sem uma única lágrima. Sem um único insulto. Depois de 3 dias, a hashtag Morse Lady começou a virar tendência no Twitter. Uma influenciadora feminista retweetou com o comentário: uma mulher traída que não chora na televisão. Ela se comunica numa linguagem que poucos entendem. Ethel não pede compaixão. Ela transmite a verdade. E isso é revolucionário. A mídia não demorou muito. BuzzFeed, The Guardian, NPR, El País, Clarim, Der Spiegel. Todos queriam saber, era verdade que uma apresentadora estava usando o noticiário nacional para denunciar o marido. Foi legal. Foi ético. Foi brilhante. O Washington Post chamou-a de a vingança mais elegante do século XXI. Enquanto isso, Dexter e Veronica, escondidos em uma cidade a centenas de quilómetros de distância, começavam a perceber o cerco. Nos restaurantes, as pessoas sussurravam. Nos hotéis, alguns funcionários tiraram fotos dos rostos. Nos fóruns, cada movimento seu foi monitorado por centenas de usuários. Uma das mensagens de Ethel dizia: eles se autodenominam David e Claire. Mas mentem. E essas palavras foram suficientes para Nick Stock, especialista em rastreamento digital. Irá encontrá-los. Ele comparou perfis, fotos, joias repetidas, fundos de imagens, tempos de cadastro nas redes. Tudo se encaixou. O fórum tornou-se um centro de operações. Um comando civil. O FBI não se pronunciou. Mas vários agentes passaram a acompanhar as publicações.
Cada transmissão tornou-se uma nova peça do quebra-cabeça. O número de seguidores do canal Telegram ultrapassou 100 mil. E Ethel não mudou nada. Ele continuou apresentando as novidades com seu terno impecável. Seu penteado perfeito. Sua voz moderada. Só que agora milhões de pessoas não estavam apenas ouvindo sua voz. Eles observaram seus dedos. Cada golpe foi uma faísca. Eu não choro. Eu não grito. Eu apenas denuncio. Uma frase que Jéssica transformou em camiseta. Verônica, por sua vez, começou a desmoronar. Ele se trancou por horas. Eu estava chorando. Eles estavam brigando. Ele culpou tudo. Eles estão nos caçando. Isso não é mais segredo. O que você esperava? Dexter murmurou. Que você resolvesse. Que você mostrasse a cara. Não posso processá-la por bater na mesa. A ironia doeu. Porque era verdade. Ethel não pronunciou uma única palavra pública sobre o assunto. Não houve entrevistas. Não houve comunicações. Apenas as notícias. Apenas as verdades escondidas no código Morse. O momento mais explosivo aconteceu quando, uma noite, Ethel tocou o seguinte: Portland. Nova identidade. Novo emprego. Tenha cuidado. Era o endereço indireto de onde Dexter estava escondido. O canal explodiu. No Reddit, uma subseção dedicada foi criada para acompanhar. Os jornalistas começaram a ligar para a empresa de investimentos onde ele trabalhava. O tabloide Estrela Diária ele postou uma foto borrada dele em um posto de gasolina. Não havia como voltar atrás. Uma história que começou silenciosamente agora rugia como um trovão. Quando a história atravessou o oceano, Ethel Bradbury já não era apenas uma âncora traída. Foi um símbolo. De Tóquio a Buenos Aires. Os jornais começaram a falar dela. As principais redes de televisão dedicaram segmentos especiais ao caso. As redes sociais estavam em ebulição. Nasceu um fenômeno cultural, Sra. Morse. Um nome que inicialmente surgiu como apelido entre os fóruns de radioamadores e que, dias depois, virou selo global. Milhares de mulheres, algumas jovens, outras mais velhas, começaram a gravar-se enquanto aprendiam os fundamentos do código Morse. O TikTok estava repleto de vídeos de meninas batendo os dedos nas mesas. Nos livros. No braço do sofá. As frases mais repetidas. Estou aqui. Não vou mais calar a boca. Ele mentiu. Eu digo a verdade. Ethel não planejou nada disso. Ela só queria mandar uma mensagem. Para quem ele deveria recebê-lo. Mas, como jornalista, ele sabia muito bem o que uma história bem contada poderia fazer. O que ele não imaginava era a força com que o mundo responderia. Enquanto isso, Dexter e Verônica mudavam de cidade em cidade. Alugaram apartamentos durante semanas. Usaram nomes falsos e pagaram em dinheiro. Mas a internet os seguiu como uma sombra. Certa vez, eles foram vistos em uma cafeteria. Novamente em um posto de gasolina. Em Boston, um segurança os reconheceu e enviou uma foto fora de foco no Reddit. Eu não sabia quem ele era até ver a notícia. Era ele. Aquele com o escândalo. Verônica começou a desmoronar. Dormi mal. Não comi. Chorei escondido. A euforia do início havia desmoronado. Eles não eram mais um casal fugindo por amor. Eles foram os protagonistas de uma caçada digital. O que fazemos agora? Ele gritou com ela uma noite. Esperamos ser pegos com uma câmera na cara? E o que você quer que eu faça? Dexter respondeu, desmaiado. Que eu volte e me humilhe diante dela. Que me entreguem batendo em uma mesa. Pelo menos ela não mentiu. Esse foi o golpe final. A frase que abalou o mundo cuidadosamente construído de Dexter. Porque era verdade. Ethel nunca mentiu. Nem uma vez. Ele não insultou. Ele não acusou. Ele não se vangloriou. Ele apenas se comunicou. À sua maneira. E isso, para o público, foi suficiente. Nas notícias internacionais,
Especialistas em linguagem corporal analisaram suas transmissões quadro a quadro. As universidades pediram autorização para usar o caso em cursos de comunicação. Mesmo a revista Time dedicou uma capa a ele. A mulher que vingou sua história sem dizer uma palavra. Dexter, por outro lado, recebia e-mails diários de ex-colegas, familiares e até de estranhos. Alguns tiveram pena dele, outros o desprezavam abertamente. Nos fóruns, seu rosto virou meme. Este homem deixou uma lenda para um estagiário com histórias de branche. A pressão era insustentável. Certa manhã, Verônica não estava mais lá. Ele havia deixado um bilhete simples. Sinto muito. Isso não pode continuar assim. Não me ligue. Sua mãe, de Idaho, escreveu para Dexter. Ele está de volta em casa. Por favor, não chegue perto de mim. Apenas, sem dinheiro, desempregado, com o rosto impresso em milhares de telas. Dexter caminhava como um fantasma entre cidades que não lhe pertenciam. Em cada café, em cada bar, temia que alguém o reconhecesse. Eu estava com medo dos dedos. Porque no fundo, toda vez que ele ligava à televisão, e sempre ligava, como se estivesse se torturando, ela estava lá. Ethel, na cadeira dele, com sua voz perfeita, e com os dedos, batendo, transmitindo, lembrando-o de que ainda o estava observando. No Telegram, Jeffrey, o programador que descobriu tudo, já havia configurado um sistema de alerta. Os vídeos foram sincronizados com análise automatizada que detectou mensagens em tempo real. Roy, o veterano, organizou uma equipe de decodificadores. Jessica criou infográficos. Os dados foram compartilhados aos milhares. E então chegou o dia em que tudo mudou. Um canal de notícias asiático exibiu um clipe da transmissão com legendas. Em tempo real, sob a imagem de Ethel lendo sobre a inflação global, apareceu a tradução em código Morse. Dexter Bradbury está escondido em Portland. Nome falso, David Baker. A internet explodiu. A empresa onde eu estava tentando conseguir emprego cancelou o processo de contratação. Um corretor de imóveis em Portland postou por engano uma foto do casal olhando uma casa. O rosto de Dexter foi reconhecido em segundos. Em poucas horas, a casa estava de volta ao mercado. Ele não conseguia mais se esconder. E foi aí que chegou a declaração pública. Um texto frio, legal e sem alma. Ele disse que reconheceu o seu erro, que devolveria o dinheiro, que lamentava o dano causado. Mas já era tarde demais. A história escorregou por entre seus dedos. E Ethel ainda estava transmitindo. Eu não fui embora. Eles me traíram. Mas ainda estou aqui. Era uma manhã chuvosa quando apareceu no fórum o aviso de que Jeffrey ainda estava moderando com disciplina quase militar. A mensagem, enviada de uma conta verificada e compartilhada por um dos ex-colegas de Dexter, incluía uma breve declaração. Emitiremos uma declaração ao vivo do escritório de advocacia Bradbury e Fint. Meu cliente deseja encerrar o capítulo. As redes explodiram. Os jornalistas posicionaram-se cedo na entrada do edifício. Alguns esperavam há dias por uma imagem. Uma frase. Uma fenda no silêncio que Dexter manteve enquanto sua reputação queimava como uma floresta seca no verão. Às 11 horas em ponto ele apareceu. Dexter Bradbury. Terno escuro. Gravata frouxa. Rosto pálido. Olhos com olheiras profundas. Um homem que tinha sido um símbolo de sucesso agora parecia um fantasma de si mesmo. Eu cometi erros. Ele começou. Sem floreios. Tomei decisões motivadas pelo ego. Pela insatisfação e pela covardia. Quebrar. Peguei dinheiro que não me pertencia. Traí a confiança da minha esposa. Menti. Não estou orgulhoso. Mas estou aqui. Foi um texto bem escrito. Com um tom conciliatório e até humilde. Porém, fora do prédio, nas redes sociais e nos chats, a reação foi gélida. Tarde demais. Muito calculado. Jessica,
de seu apartamento. Escreveu sem rodeios. Quando uma mulher espalha a verdade durante meses sem uma única palavra de ódio. Nenhum pedido de desculpas tépido pode competir com isso. E ele estava certo. Naquela noite, Ethel ancorou o noticiário como sempre. Vestida com um terno creme e seus clássicos brincos de pérola. Sua voz era calma e firme. Em nenhum momento ela mencionou o nome do ex-marido. Mas seus dedos falaram. Hífen. Algumas histórias não podem ser reescritas. Foi o encerramento perfeito. No chat do Telegram. O silêncio foi absoluto por segundos. Depois, uma onda de mensagens de respeito. Admiração e emoção encheu a tela. Enquanto isso, Dexter voltou para seu alojamento temporário. Um modesto hotel de trânsito na periferia da cidade. Ao entrar, ele percebeu os olhares. A recepcionista o reconheceu. Um convidado virou-se para olhá-lo 2 vezes. Outro murmurou algo baixinho. Cada passo dele ressoou como um martelo em sua consciência. No quarto, ele desabou na cama. Ele ligou a televisão. Lá estava ela. De novo. Muito sereno. Intocável. Irrefutável. As notícias do dia foram diferentes. Uma crise política na Europa. Mas a mensagem estava ali. Escondida na madeira da mesa de Ethel. No ritmo dos seus dedos. No silêncio entre as frases. Dexter desligou a televisão. Mais tarde naquela noite, ele ousou fazer algo inesperado. Foi até o prédio onde Ethel morava. O porteiro olhou para ele com desprezo e desconfiança. Mas não o impediu. Ele apertou o interfone. Sim, a voz de Ethel soou suave. Como se meses não tivessem se passado desde a última vez. Sou eu, disse ele, sem dar mais explicações. Houve uma pausa. Então o clique da porta. Ele subiu. Ele entrou. O apartamento era o mesmo. Limpar, limpo, esquentar, mas havia algo diferente no ar. Como se a própria energia do lugar o rejeitasse. Ethel cumprimentou-o com uma xícara de chá quente. Não havia raiva em seus gestos. Nem ternura. Apenas distância. Eu vim te devolver tudo. Cada centavo. Vendi o carro. O anel. A casa em Portland. Já comecei as transferências. Disse Dexter, colocando um envelope sobre a mesa. Ethel não olhou para ele. Ele apenas assentiu. Os advogados vão descobrir. Respondeu ele com voz neutra. Eu só queria. Que redenção. Desculpe. Dexter ficou em silêncio. Suas mãos tremiam. Achei que indo embora iria te humilhar. Que ao construir algo novo com Verônica, ficaria claro para você que você não era mais o centro da minha vida. Murmurou. Mas eu estava errado. O país inteiro ouve você agora. Ninguém quer me ouvir. Ethel levantou-se e foi até a janela. As luzes da cidade piscaram abaixo. Algumas crianças estavam rindo em algum lugar do prédio. Sons da vida normal. O que você fez? Disse ela, de costas. Não me tornou uma vítima. Ele me contou uma história. E eu sei contar histórias. Melhor que você. Melhor do que ninguém. Ele não respondeu. Na mesa, os dedos de Ethel batiam 3 vezes. Numa cadência sutil. O estúdio estava silencioso naquela manhã quando Ethel Bradbury anunciou à equipe que tiraria longas férias. Ele não deu explicações. Ela apenas sorriu serenamente enquanto Marta, sua maquiadora e amiga de longa data, tentava esconder as lágrimas. Ninguém protestou. Ninguém a pressionou. Afinal, todos sabiam o que ele tinha feito. O que ele suportou. E o que ele construiu com apenas alguns toques dos dedos na mesa. Horas depois, uma única foto apareceu em sua conta do Instagram, um pôr do sol sobre o mar. Sem legenda. Sem geolocalização. Apenas uma faixa laranja se fundindo com o céu. Era tudo o que eles precisavam saber. Ethel estava desaparecida. Não fugir. Como os outros. Para não se esconder. Mas para parar. Respirar. Ouvir.
Ele ficou hospedado em uma pequena ilha do Caribe. Numa cabana simples cercada de palmeiras e brisas salgadas. Maria, a dona do bangalô, era uma senhora idosa, de voz suave e mãos fortes, que cozinhava como se cada refeição fosse uma celebração. O tempo passa mais devagar aqui. Ele disse a ela na primeira noite. Alguns chegam a esquecer, outros para lembrar, e alguns, como você, simplesmente surgem. Nos primeiros dias, Ethel não tocou no telefone. Ele não checou e-mails. Ele não abriu redes sociais. Eu estava caminhando na praia de madrugada. Ele lia romances antigos numa cadeira de balanço de Vime. Aprendeu os nomes dos peixes que se escondiam entre os corais. Os turistas iam e vinham. Alguns a reconheceram, mas ninguém se atreveu a interromper seu silêncio. Havia algo sagrado em sua presença. Algo impenetrável. Certa manhã, o instrutor de mergulho, um jovem de sorriso sereno, ofereceu-lhe que o acompanhasse num mergulho com golfinhos. Você já nadou com eles antes? Perguntado, Ethel balançou a cabeça. Eu estava sempre ocupado, sempre pensando no próximo roteiro. O próximo noticiário. O próximo golpe da realidade. Bem, aqui, disse ele, só existe isto, o agora. A experiência foi indescritível. Flutuando entre as ondas, rodeada de criaturas que brincavam sem medo. Ethel sentiu algo que não sentia há anos: leveza. Ausência de peso. A dor ainda estava ali, em algum lugar do seu corpo. Mas não era mais uma ferida aberta. Foi apenas uma cicatriz. Uma linha de sua história. Que não ditava mais seu ritmo. Naquela noite, enquanto jantava camarão fresco com Maria, ele ouviu uma crença local. Dizem que se você ver golfinhos ao pôr do sol, significa que uma nova vida começa. Ethel riu baixinho. Parece superstição. Talvez. Mas já vi isso muitas vezes. Respondeu Maria, tomando um gole de vinho. As pessoas chegam aqui quebradas e saem diferentes. Não é melhor. Apenas mais calmo. E essa palavra, tranquila, foi quem ficou com ele. Porque ele não precisava reconstruir sua imagem. Nem tente nada. Nem brigar mais. Ele disse tudo com as mãos. Com o ritmo invisível da sua própria dor. Agora só tinha que ser. Dias depois, ele olhou novamente para o telefone. Dezenas de chamadas perdidas. E-mails de editores. Produtores. Mídia. Oferece-se para escrever um livro. Propostas para adaptar sua história ao cinema. Chamadas para palestras TED. Nenhum respondeu. Ainda não. Na ilha aprendeu a distinguir o som dos ventos. Para prever a chuva pelo canto dos pássaros. Ouvir os pescadores falarem sobre marés e luas. Pessoas que não perguntaram quantos seguidores eu tinha. Isso não precisava ser explicado. Que ele só a aceitou como ela era. Certa noite, enquanto caminhava pela praia, viu um grupo de crianças batendo na areia com paus. Imitando ritmos. Um deles olhou para ela e disse: Estamos brincando de enviar mensagens secretas. Ethel sorriu. Ele se agachou ao lado dele e com o dedo fez um ponto e uma linha na areia. É assim que você começa. Ele sussurrou. As crianças riram. Eles continuaram jogando. E pela primeira vez em muito tempo, Ethel não sentiu que estava carregando nada. Estava simplesmente lá, em paz. Quando decidiu voltar, o fez sem grandes anúncios. Ele apareceu uma tarde na redação. Ela estava usando um vestido branco. O cabelo solto e uma pulseira de madeira no pulso. Marta a abraçou sem dizer uma palavra. Todos aplaudiram. Ele não voltou como vítima. Nem mesmo como símbolo. Ela voltou como sempre foi, uma contadora de histórias. E naquela noite, enquanto ele se sentava diante da câmara pela primeira vez em semanas, seus dedos bateram uma vez na mesa. Apenas uma vez.